Olá, galera! Vamos aí então mais uma aula de resolução de questões para o concurso da UFSC, né? Na aula de hoje eu escolhi para a gente fazer questões de processo administrativo, certo? Então vamos fazer aí 5 questões de processo administrativo. Deixa eu botar aqui para vocês, que aí eu faço a tela aqui, acho que vai ficar melhor. Pronto. Aí a tela fica grandinha, fica mais fácil para vocês conseguirem acompanhar. Muito bem. Vamos à nossa primeira questão. A primeira questão, a Cooperv diz pra gente que gestores, indiferentemente de cargo e nível hierárquico, tipo e características das organizações, são responsáveis pelas funções da administração. Acerca dessas funções, assinale a alternativa que completa de maneira correta as frases a seguir. Primeiro, a função gerencial é o processo de medir o desempenho do trabalho, comparando resultados com objetivos e adotando medidas corretivas quando necessárias. Quando a gente fala em comparar uma medida que já tem um parâmetro pré-definido e a gente vai comparar para ver se o desempenho está ok, nós estamos falando da função controle. Lembrando que essa função controle ela pode acontecer antes, controle prévio, durante, controle concomitante e após, controle posterior. Muito bem. Vamos então para a nossa segunda assertiva. Então, a primeira é controle, a gente já tem aqui 3 que são excluídas, né? O processo de designar tarefas, alocar recursos e coordenar atividades individuais e de grupos para implementar o que foi delineado é o que a gente chama de organização. A distribuição, a alocação de recursos é sim a função de organização. Em gestão, é o processo de estabelecer objetivos de desempenho e determinar quais medidas devem ser tomadas para alcançá-lo. Objetivos e metas é responsabilidade da função de planejamento. E agora vamos aí à nossa última frase. É o processo de elevar o entusiasmo das pessoas para o trabalho, inspirá-las a cumprir metas e atingir objetivos. Aí nós estamos falando, né, de liderança, lembrando que dentro de liderança a gente também vai ter aí motivação. Portanto, gabarito da nossa primeira questão, letra A. Segunda questão. A administração é composta por 4 funções administrativas básicas. Nós podemos ter que as funções que temos aqui é o PDCA, né? Planejamento, direção, controle e organização. Mas olha a pegadinha dessa questão. Lá em 2013, a Cooperv não cobrou a função direção, ela usou execução ao invés de direção. Então, ficou planejamento, organização, execução e controle, tá? Gabarito não foi alterado, gabarito da questão 2, então, letra C. Questão 3. Adoro essas questões porque a gente consegue aí trabalhar vários conceitos dentro da mesma questão. Sobre funções da administração, identifique se são verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo. Primeira questão. Liderança é o processo de definir objetivos, atividades e recursos? Não. Quem define é o planejamento e quem distribui é a organização. Por isso aqui, questão falsa, tá? Controle é o processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de modificá-los. Correto, o controle é o que vai me dar uma medida para eu verificar se o que foi planejado realmente está sendo executado ou não, tá? Próxima assertiva. Execução é o processo de distribuir atividades e planejar o uso de recursos para atingir objetivos. Não é execução, é organização, mas ele novamente usou execução ao invés de direção, a banca, no caso da questão, né? Planejamento é o processo de definir objetivos, atividades e recursos, correto? Organização é o processo de dividir o trabalho e os recursos para realizar os objetivos e vai implicar, obviamente, na atribuição de responsabilidade e autoridade a pessoas e grupos. Então, verdadeiro. FVF, VV, nós temos aí gabarito, portanto, da questão 3, letra C. Questão 4. Sobre as funções da administração, assinale a alternativa correta. Planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento é uma função, existem os 3 tipos de planejamento, mas não é a resposta da nossa questão.
Controle, coordenação, comando e liderança, não. Organização, coordenação, departamentalização e burocracia, não. Planejamento, organização, controle e direção. Vejam que aqui a banca usou direção e não execução. Então, cuidado durante as questões, quando vocês forem fazer, analisem. Se tiver direção e execução, direção obviamente é mais correto. Se não tiver direção, a Coperb costuma colocar execução em lugar de direção. Última questão da nossa aula de hoje, questão 5. Sobre as funções da administração, é correto afirmar que: assertiva A, são em número de 4, planejar, organizar, comandar e dirigir. Não, nós já vimos quais são as funções. Planejar e organizar são considerados sinônimos? Não. Dirigir também pode ser entendido como coordenar e comandar? Sim, correto, né? São sinônimos aqui. Foram criadas por Peter Drucker? Não. Em decorrência da crise mundial, hoje elas não fazem sentido, incorreta, né? Bom, galera, era isso então. Fizemos aí 5 questõezinhas de processo administrativo que a Coperb costuma cobrar. Se você gostou do vídeo, curte aqui, compartilha, avisa quem vai fazer que você conhece o concurso para assistir, que amanhã tem mais uma aula para você, tá? Um beijo e até mais!